Dia 100, Levítico capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: Esta é a regulamentação para os casos de um leproso purificado. Ele será levado ao sacerdote e este sairá do acampamento para examinar a pessoa. Se a pessoa estiver curada de lepra, então o sacerdote ordenará que sejam trazidos 2 aves vivas e puras e um pedaço de madeira de cedro, um pano tingido de vermelho carmesim e um ramo de isopo. Ele mandará matar uma das aves e que seja posta numa vasilha de barro, sobre água corrente. O sacerdote tomará outra ave, o pedaço de madeira de cedro, o pano tingido de vermelho carmesim e o isopo, e os molhará com o sangue da ave sacrificada em água corrente. Então ele borrifará 7 vezes aquela pessoa que está sendo purificada da lepra. Só depois disso o sacerdote a declarará pura. Em seguida, soltará a ave viva para que viva livremente em campo aberto. Para completar a purificação, a pessoa que está sendo purificada lavará as suas roupas, raspará todos os seus pelos e tomará banho, e assim estará pura. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas terá de ficar fora da entrada de sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e os restantes dos pelos, lavará as suas roupas e banhará o corpo com água, e então será considerada pura. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira de 1 ano de idade e 3 jarros de farinha da melhor qualidade, preparada com azeite como oferta de cereais e uma caneca de azeite. O sacerdote encarregado de fazer a purificação apresentará ao Senhor a pessoa e as ofertas que trouxe na entrada do tabernáculo. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa. Além da caneca com azeite, ele os moverá diante do Senhor com o gesto de apresentação apropriado. Então matará o cordeiro em lugar em que se costuma matar os animais das ofertas pelo pecado e das ofertas queimadas no lugar santo. Porque a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado, pertencem ao sacerdote. É uma oferta muito sagrada. O sacerdote usará o sangue da oferta pela culpa para colocar um pouco na orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Depois o sacerdote pegará a caneca com azeite e o derramará na palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na palma da mão esquerda e daquele azeite borrifará com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Da sobra do azeite que está na mão esquerda, o sacerdote colocará um pouco na ponta da orelha direita, no polegar e na mão direita, e no polegar do pé esquerdo daquele que está sendo purificado, como tinha feito com o sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está em sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote obterá o perdão dos pecados daquela pessoa. Então, o sacerdote apresentará a oferta pelo pecado, obtendo com isso o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada da sua impureza. Por isso, o sacerdote matará o animal dado para oferta queimada e oferecerá como oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote obterá o perdão dos pecados para aquela pessoa, que finalmente será declarada pura.
Se a pessoa for pobre, não tendo recurso para isso, poderá trazer somente um cordeiro para oferta pela culpa, para ser apresentado ao Senhor com os movimentos apropriados feitos pelo sacerdote para obter o perdão dos pecados. Além do cordeiro, a pessoa trará um jarro de farinha da melhor qualidade, preparada com azeite para oferta de cereais, e uma caneca de azeite. Deverá trazer também 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, e usar um deles como oferta pelo pecado e outro como oferta queimada. No 8º dia, essas coisas serão trazidas ao sacerdote à entrada do tabernáculo para sua purificação diante do Senhor. O sacerdote deverá pegar o cordeiro da oferta pela culpa e a caneca com azeite em separado e os moverá perante o Senhor com gestos de apresentação apropriados. Depois matará o cordeiro e pegará um pouco do sangue e colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito daquele que está sendo purificado. O sacerdote derramará azeite na palma da sua mão esquerda e com o dedo direito borrifará um pouco de azeite na palma da sua mão esquerda, 7 vezes diante do Senhor. Depois colocará um pouco de azeite da palma da mão na ponta da orelha direita do polegar da mão direita e no polegar do pé esquerdo, daquele que está sendo purificado, como tinha feito com o sangue da oferta pela culpa. O azeite restante na mão do sacerdote será derramado na sua cabeça, daquele que está sendo purificado para obter perdão pelos pecados diante do Senhor. Depois oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos conforme os seus recursos. Uma das aves é para oferta pelo pecado, a outra como oferta queimada para ser sacrificada junto com a oferta de cereais. Assim, o sacerdote obterá o perdão dos pecados diante do Senhor, daquele que está sendo purificado. São estas, pois, as leis para a purificação das pessoas que têm lepra e que não têm o recurso devido para fazer a oferta de sua purificação. Disse ainda o Senhor a Moisés e Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, terra que darei a vocês, e eu puser uma mancha de lepra numa casa na terra que lhes pertence, o dono da casa comunicará o fato ao sacerdote, dizendo: parece que tem uma mancha de lepra em minha casa. O sacerdote mandará que eles ocupem a casa antes de examinar a lepra, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá até lá e examinará a casa. Ele examinará as manchas nas paredes e, se elas estiverem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá e trancará a casa, ficando interditado por 7 dias. 7 dias depois, o sacerdote fará novo exame. Se as manchas se alastrarem nas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam arrancadas e lançadas fora da cidade, num lugar declarado impuro. Além disso, fará que a casa inteira seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado fora da cidade, num lugar impuro. Serão colocadas outras pedras no lugar das que foram arrancadas, e a casa será rebocada com novo reboco. Se as manchas tomarem as lastras e alastrar-se pela casa, depois de terem arrancado as pedras, a casa ter sido raspada e rebocada, será examinada outra vez pelo sacerdote. Se as manchas se alastraram pela casa, é lepra contagiosa. A casa será impura. Essa casa será então totalmente demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para fora da cidade, para um lugar impuro. Quem entrar na casa enquanto ela estiver interditada ficará impuro até a tarde.
Quem se deitar ao comer naquela casa terá de lavar a roupa usada na ocasião. Mas se o sacerdote for examinar e as manchas não se alastrarem nas paredes reformadas, ele declarará pura a casa porque as manchas desapareceram. Para completar a purificação da casa, pegará 2 aves em pedaços de madeira de cedro, um pano vermelho carmesim e isopo. Depois, matará uma das aves numa vasilha de barro com água corrente. Em seguida, pegará o pedaço de madeira de cedro e o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água, e borrifará o sangue 7 vezes na casa. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água corrente, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Então o sacerdote soltará a ave fora da cidade para que viva livremente nos campos. Assim fará a cerimônia da purificação da casa e ela ficará pura. São essas as leis acerca dos vários tipos de lepra, de sarna, de mancha nas roupas ou numa casa, ou de inchaço, feridas, ou tumores e manchas brilhantes na pele. Assim deve-se fazer quando alguma coisa é pura ou impura. São essas as leis a respeito de qualquer tipo de lepra. Salmos, capítulo 17. Ó Senhor, ouça os meus justos pedidos de ajuda. Preste atenção no meu clamor. Ouça a minha oração, porque os meus lábios sempre falaram a verdade, sem enganar ninguém. Revele o seu julgamento sobre mim. O seu julgamento sempre é justo e imparcial. O Senhor prova o meu coração e durante a noite examina o fundo da minha alma e me purifica até não encontrar culpa. Também resolvi não usar os meus lábios para pecar, como fazem os homens. Usei os seus mandamentos para escapar da companhia e das ações dos homens violentos. Sinto prazer em andar em seus caminhos, e os meus pés não tropeçam. Estou fazendo esta oração, ó Deus, porque sei que o Senhor me responde. Ouça com atenção os meus pedidos e dê-me a sua resposta. Mostre-me a maravilha do seu amor cuidadoso, que livra aqueles que confiam no Senhor e buscam proteção para escapar dos inimigos. Tome conta de mim como a menina dos seus olhos. Proteja-me à sombra de suas asas. Os meus inimigos me cercam e me atacam, pensando em me destruir. Eles não têm coração, não sentem pena de mim, e suas palavras são cheias de orgulho. Eles me cercam de tal modo que mal posso andar, olhar para mim atentos, pontos para me derrubar. São como um leão faminto e ansioso para atacar a sua presa. São como leões novos, escondidos para atacar de surpresa. Levante-se, Senhor, enfrente os meus inimigos cara a cara. Destrua-os com a sua espada. Salve a minha vida das mãos dos homens maus. Com a sua mão poderosa, Senhor, livre-me dos homens que só se preocupam com este mundo. O Senhor sacia a fome daqueles a quem quer bem. Os seus filhos têm fartura e eles armazenam bens para os seus peregrinos. Mas para mim, o que realmente tem valor é chegar diante do Senhor e ver a sua face. Assim, quando eu despertar, ficarei feliz ao ver a semelhança do Senhor. Provérbios capítulo 28. Os perversos, por causa de sua culpa, fogem sem serem perseguidos, mas os justos são corajosos como o leão.
Um povo que vive no pecado enfraquece o governo, mas um rei justo e honesto coloca o país no caminho certo. O pobre que explora os que são mais pobres do que ele é como uma chuva violenta que não deixa nenhum trigo. Quem despreza a lei apoia o perverso, mas aquele que obedece à lei despreza o perverso. Os maus não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor e seguem suas leis têm uma boa compreensão da justiça. É melhor ser pobre e obedecer a Deus de todo o coração do que ser rico e viver longe de Deus como um perverso. Um jovem de bom senso respeita as leis, mas o companheiro dos glutões envergonha o seu pai. Quem se torna rico explorando os pobres e cobrando juros e multas altos está juntando fortuna para o homem generoso que ajuda os pobres. Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha que preparou, mas quem obedece a Deus de todo o coração receberá a recompensa justa. O homem rico pode se julgar sábio, mas o homem verdadeiramente sábio, mesmo sendo pobre, conhece o coração do rico. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram, mas quando os perversos se tornam poderosos, o povo treme de medo. Quem procura esconder seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona seus pecados alcança misericórdia. Quem vive diariamente no temor do Senhor será muito feliz, mas quem prefere fazer sua própria vontade cairá na desgraça. Um homem perverso que governa um povo necessitado é tão perigoso quanto um leão que ruge ou um urso faminto. Um governante sem juízo aumenta os impostos a cada dia, mas o governante que não quer enriquecer à custa do povo será mantido no cargo por muitos anos. Um assassino perseguido pela sua própria culpa será fugitivo até a morte. Não tente impedi-lo. Quem obedece ao Senhor de todo o coração será salvo das dificuldades da vida, mas quem se afasta dos caminhos de Deus será derrubado pelos problemas repentinamente. Quem trabalha com dedicação sempre terá o que quer comer, mas quem prefere se juntar aos malandros desocupados acabará passando fome. O homem fiel receberá muitas bênçãos, mas quem procura enriquecer depressa e com desonestidade será castigado. Fazer acepção de pessoas é um erro grave, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso corre atrás das riquezas alheias, mas não percebe que a miséria o aguarda. Quem repreende o próximo acabará ganhando um amigo, mas quem faz elogios mentirosos será desprezado. Quem rouba o seu pai ou sua mãe e depois diz não fiz nada de errado é tão perverso quanto aquele que destrói. Quem deseja ficar rico a qualquer preço provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é um tolo, mas o sábio confia no Senhor e será salvo das dificuldades. Quem reparte seus bens com os pobres não passará necessidade, mas quem finge não ver a necessidade deles sofrerá muitas maldições. Quando os perversos se tornam poderosos, os justos se escondem, mas quando os perversos são destruídos, os justos aparecem.